Beleza? Então vamos para a nossa próxima sessão. Vamos. Nosso convidado hiper especial. Receba com carinho mais uma vez, pastor Thiago Matos. Fala, gente, boa tarde. Uma alegria estar aqui junto com vocês novamente. Eu não sei se tem uma mesinha, está chegando aqui. Quero te convidar a abrir tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. E aí nesse texto eu quero conversar com vocês hoje sobre essa palavra, um amor irresistível. Apocalipse capítulo 2. Texto de Apocalipse 2, 1 a 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, se tem uma coisa que eu já descobri, que os cristãos, os pastores, as igrejas em geral, estão em busca de descobrir o segredo de uma igreja irresistível. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Tiago, qual é o segredo de uma igreja que atrai o não cristão? Qual é o segredo de uma igreja que está crescendo e atraindo as pessoas dessa maneira irresistível? Qual é o segredo da igreja irresistível? E hoje eu quero falar sobre isso nesse texto de Apocalipse capítulo 2. Qual é o grande segredo? Apocalipse capítulo 2 vai nos mostrar qual é esse grande segredo. E eu quero começar apresentando esse texto a partir do último versículo que nós lemos aqui. O texto diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em primeiro lugar, João, o apóstolo João, que escreveu essa carta a essa igreja de Éfeso, escreveu o livro de Apocalipse, que foi um livro endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor. E João, ele começa dizendo nesse trecho: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, João não está querendo falar o seguinte assim: olha, ouve aí, você tem um ouvido, ouve. Não, quando a Bíblia diz aquele que tem ouvidos, ouça, a Bíblia está nos chamando a atenção para um assunto que é extremamente importante. É um assunto que nós não podemos deixar passar por um ouvido e sair pelo outro. Porque nós temos esse costume, a gente ouve tanta pregação, nós vamos a tantos cultos, nós estamos sempre convivendo no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, que muitas vezes nós entramos no piloto automático e nós não damos atenção devida àquilo que nós estamos ouvindo. Então João está nos alertando e dizendo: não, agora não é hora para isso. Agora é hora de parar e ouvir. Por quê? Porque nossas vidas dependem disso. Olha o que ele diz: porque quem vai falar agora é o Espírito. Essa é a mensagem de Deus às igrejas. Gente, presta atenção nisso. Sabe qual foi a última mensagem de Deus para a igreja? Foi essa. João é o último apóstolo. Todos os outros apóstolos provavelmente já tinham morrido. A carta Apocalipse provavelmente foi escrita ali
por 90, talvez, depois de Cristo. Então, todos os apóstolos já tinham morrido. E não havia mais nada. João é o último apóstolo, ele está exilado na ilha de Patmos, estava preso. E ele então envia uma carta cheia de símbolos. E por que Apocalipse é cheio de símbolos? Você sabe disso? Porque se ele não fosse escrito com símbolos, os soldados não deixariam a carta passar. A maioria dos símbolos do Apocalipse não são símbolos a respeito do futuro, são símbolos a respeito do passado. A besta, na verdade, o número tem tudo a ver, os intérpretes estudiosos já descobriram isso, que tem tudo a ver com o imperador romano. Então, por que a carta de João foi escrita? A carta de Apocalipse. A carta de Apocalipse foi escrita porque aqueles cristãos estavam passando por um momento de aflição e sofrimento profundo. E eles estavam pensando em desistir da vida cristã. As igrejas estavam sendo perseguidas. Os cristãos estavam sendo mortos nas arenas. Então Deus envia uma carta a essas pessoas e a essas igrejas. E essa mensagem é a última mensagem de que nós temos ciência. É o último texto que Deus enviou, a última mensagem que Deus enviou à igreja dele. Nós somos a igreja dele, portanto essa última mensagem, ela ecoa não só para aquelas igrejas, mas é o recado de Deus para todas as igrejas que viriam após aquela. É Deus que está enviando esse recado. Por último, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe o que está em jogo? Vida eterna ou morte eterna. Se você ouvir o que vai ser dito aqui, você talvez terá o direito de comer da árvore da vida. Mas se você não ouvir e não entender o que está em jogo aqui, talvez você não terá parte na vida eterna. O que é tão importante que nós precisamos entender aqui? Olha que interessante, eu quero começar por aqui, porque essa é uma carta endereçada à igreja de Éfeso. João escreveu o livro de Apocalipse, enviou para 7 igrejas, e ele tinha um recado da parte de Deus para cada uma dessas igrejas. E então, o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: Deus disse para essa igreja: eu conheço as suas obras. Na versão da NVT, esse texto diz: eu sei tudo a seu respeito. Sabe, nós falamos sobre adoração aqui, e nós podemos esconder algumas áreas da nossa vida diante do pastor. Talvez nós podemos enganar muito bem o irmão que está do nosso lado, mas a Deus nós não enganamos. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe inclusive mais a respeito de nós do que nós mesmos sabemos a respeito de nós. Alguém já disse que a nossa vida, ela é como o tabernáculo, como o templo. O templo, ele tinha 3 partes. Havia uma parte do templo que todas as pessoas, era o pátio do templo, todas as pessoas podiam estar ali. Havia uma segunda parte do templo, que era o lugar santo, que somente os sacerdotes podiam estar, e eles preparavam ali o sacrifício. E havia uma terceira parte do templo, que era uma parte que ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que era o lugar santíssimo, era o santo dos santos. A nossa vida, disse esse estudioso, que ela é parecida com o templo. Há uma parte da nossa vida que todo mundo conhece. Há uma parte da nossa vida que essas pessoas não conhecem, só nós conhecemos. E há uma parte da nossa vida que, assim como o templo, nem nós conhecemos. É um lugar que só Deus conhece, porque só Deus pode sondar o nosso interior. É o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? E o versículo 10 diz: eu sou o Senhor que sondo o coração. Davi disse no Salmo 139, no final: prova-me, Deus, sonda-me e conhece a respeito de mim, mostra para mim coisas que nem eu sei a respeito de mim. Ou seja, Deus nos conhece de uma maneira como nem nós nos conhecemos. E então Deus diz a essa igreja: eu sei tudo a seu respeito, eu conheço vocês como ninguém mais conhece. Imagina agora que Deus enviasse uma carta à Igreja Batista Alicerce, e Deus começasse essa carta à Igreja Batista Alicerce dizendo o seguinte:
Eu sei tudo a respeito de vocês. Opa, isso é bom ou ruim? Será que Deus vai falar coisas boas a respeito da gente? Será que Deus vai falar coisas ruins a respeito da gente? O fato de Deus saber tudo a nosso respeito nos deixa um pouco desconfortáveis na presença dele, porque ele é um Deus santo, 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 onipresente, onipotente, onisciente. E ele diz: eu sei tudo a seu respeito. E aí então Deus começa a trazer elogios para essa igreja. Olha que legal, eu sei tudo sobre vocês. E o primeiro elogio que ele vai fazer à igreja, ele vai dizer o seguinte: eu vejo o trabalho árduo de vocês. Eu quero dar os parabéns, porque eu tenho visto quanto vocês trabalham. E gente, igreja dá trabalho. Uma conferência como essa, eu sei que tem gente aqui que está trabalhando sem parar faz semanas. Dá muito trabalho. Esse negócio de igreja dá trabalho. A coisa mais triste, frustrante, é quando você ouve alguém falando assim: o que você faz da vida? Eu sou pastor. Aí a pessoa vira e fala assim: mas você é só pastor ou faz mais alguma coisa? Como se ser pastor fosse: mas ser pastor é tão fácil, né? Tipo assim, você faz mais alguma coisa? Ser pastor, ser líder, servir na igreja, cuidar de uma igreja, organizar uma igreja, cuidar das finanças da igreja, cuidar das crianças, cuidar dos jovens, cuidar dos adolescentes, cuidar da área musical. Gente, tudo isso que nós fazemos, a livraria lá fora, tudo isso dá trabalho, é desgastante. Cuidar de pessoas dá trabalho. As pessoas, elas têm problemas. E as pessoas não são o problema da igreja, as pessoas são o motivo da igreja. Nós estamos aqui para cuidar delas. O Pedro falou muito bem sobre isso. O nosso papel é cuidar das pessoas, mas cuidar de gente dá trabalho. E essa igreja trabalhou. Essa igreja não tinha braço curto. Essa igreja era uma igreja que estava disposta a servir a Deus e fazer o que era necessário. Eles trabalharam arduamente. Esse é o primeiro elogio de Deus a essa igreja. O segundo elogio de Deus a essa igreja é o zelo pela palavra. Ele vai dizer o seguinte no versículo 4. No versículo 4, ele diz... versículo: conheço as suas obras, seu trabalho árduo, não pôde tolerar. Ou seja, você odeia as práticas dos nicolaítas, você corrigiu. Ele diz aqui no versículo 2, na verdade: você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O que significa isso? É uma igreja que tem zelo pela palavra. Por quê? Porque surgiram impostores no meio da igreja pregando coisas que não eram bíblicas, homens que se diziam representantes de Deus. E o que essa igreja fez? Essa igreja, com zelo na palavra, comparou o ensino daqueles homens com o ensino da palavra e disse: não está correto, não está conforme, são impostores, são falsos mestres. Eles combateram as falsas heresias, os mestres que se infiltraram na igreja, e eles disseram: nós não vamos tolerar, nós temos doutrinas, nós não podemos abrir mão da verdade. Então era uma igreja que, assim como o povo de Bereia, quando Paulo diz assim que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque o povo de Bereia foi verificar na palavra. Esse povo verificou na palavra, porque era uma igreja fundamentada na palavra, e eles não toleraram os impostores, eles não toleraram os falsos ensinos. Eles tinham uma teologia sólida, era uma igreja sólida, consistente teologicamente. Uau! Zelo pela palavra. Imagina Deus elogiando uma igreja porque é uma igreja consistente teologicamente. Terceiro elogio de Deus. E antes ele diz: vocês rejeitaram os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas significa literalmente destruidores do povo.
Os nicolaítas eram uma nova versão do cristianismo, uma novidade, um novo tipo de cristianismo, um evangelho liberal, queriam conciliar o melhor do mundo e da igreja, estimulavam a imoralidade e eram movidos pela experiência e não pela reflexão. Então eles importaram práticas de outras religiões, de outros povos e começaram a misturar. Foi um tipo de sincretismo, uma macumba gospel. É o que a gente tem visto por aí, igrejas que misturam cristianismo com misticismo, cristianismo com agnosticismo. Era o que eles estavam fazendo, era um cristianismo aguado, que não representava a verdade. Eles combateram os nicolaítas, eles colocaram os nicolaítas para fora e eles perseveraram no evangelho. Uau! Além disso, Deus tem um terceiro elogio. Eu quero elogiar a perseverança de vocês. Sabe por quê? Essa igreja foi perseguida. Essa igreja, o imperador romano, ele mandou matar os cristãos, colocou os cristãos nas arenas. Muitos desses cristãos tiveram que fugir, outros perderam seu emprego. Eles estavam passando por momentos muito difíceis, muitas tribulações, muita perseguição. Mas eles perseveraram. Uau! Deus está olhando para essa igreja e Deus está elogiando. Deus está rasgando elogios para a igreja de Éfeso. Que igreja, não é? Então, Deus diz no versículo 4 o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Espera aí, não faz sentido Deus levantar essa questão a respeito da igreja de Éfeso, diante de tudo aquilo que ele já elogiou. O que é o primeiro amor? Né? O que é isso? É uma coisa tão pequena. Uma igreja consistente teologicamente, uma igreja que trabalha arduamente, uma igreja que persevera constantemente. O que mais nós precisamos de uma igreja? Isso aí é amor por Deus. Isso não é amor por Deus? Não, mas ele está dizendo assim: não, vocês abandonaram o seu primeiro amor. E deixa eu te dizer mais. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Ele diz, versículo 5: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. O que significa eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas? Sabe o que é o candelabro no Apocalipse? O candelabro no livro de Apocalipse representa uma igreja de verdade, uma igreja saudável. O candelabro no livro de Apocalipse é como se fosse o selo da igreja saudável, o selo da igreja fiel, o selo da igreja bíblica, é o selo da igreja aprovada pelo céu. Existem igrejas que são aprovadas pelo céu e igrejas que não são aprovadas pelo céu. E no livro de Apocalipse, esse candelabro representava a presença de Deus no meio da igreja. Ou seja, se vocês não voltarem ao seu primeiro amor, significa que Deus não está mais presente entre vocês. E vocês deixaram de ser igreja. Não, peraí, gente. Às vezes você não acha que Deus pega pesado demais? Né? Puxa Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se nós tivéssemos igrejas hoje, no nosso tempo aqui no Brasil, com zelo pela palavra, trabalho árduo e perseverança, a gente já não diria que essas igrejas são as melhores igrejas que existem? Para nós, isso é ser igreja. E Deus está dizendo assim: muito bacana tudo que vocês fazem, mas vocês perderam algo que é essencial. E tudo que vocês fazem se torna nada se vocês não voltarem a fazer com o primeiro amor. Nós precisamos definir aqui o que é primeiro amor. Vamos definir o que é primeiro amor?
O que é primeiro amor? Gente, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos voltar à história da igreja de Éfeso para entender o que significa voltar ao primeiro amor. Deixa eu contar rapidamente para vocês essa história para que a gente possa definir bem o que é o primeiro amor. Não está andando aqui para frente, se você puder caminhar para mim, pode caminhar mais um. Aí, primeiro lugar, você pode clica tudo, tá? Isso, já deixa tudo clicar. Lá em Atos capítulo 19, nós temos o início da igreja de Éfeso. Essa igreja que Paulo escreveu a carta aqui em Apocalipse 2, tá? Paulo está em Éfeso. E o que acontece? Paulo ele começa a pregar o evangelho na sinagoga. Os judeus rejeitam. Paulo então ele muda para uma escola que, se eu não me engano, era a escola de Tirano. E ali ele começou a pregar o evangelho numa escola, provavelmente uma escola de teologia, uma escola de discussão filosófica. Ali Paulo começou a pregar, e diz que ele começou a pregar o evangelho e as pessoas começaram a se converter. E diz que Paulo foi revestido do poder de Deus. Atos 19 diz que milagres extraordinários, versículo 11 do capítulo 19, Paulo realizava milagres extraordinários. Gente, Paulo curou pessoas, Paulo expulsou demônios. Diz que o lenço de Paulo curava as pessoas que tocavam no lenço, porque Paulo foi revestido de poder. E coisas extraordinárias aconteceram, tá? E aí, o nome de Jesus, as pessoas, isso começou a gerar temor nas pessoas. Imagina, milagres extraordinários, as pessoas começaram a falar. Você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso e aquilo. E diz que um profundo temor, um profundo amor por Deus tomou conta daquela cidade. E o nome de Jesus passou a ser engrandecido, e milhares de pessoas começaram a se converter. Diz que tal forma que isso provocou um tumulto na cidade. E que as pessoas que praticavam ocultismo, elas trouxeram todos os seus objetos de ocultismo e elas colocaram na fogueira em praça pública. As pessoas começaram a queimar seus objetos de idolatria e começaram a declarar a sua adoração a Deus. Mas gente, Éfeso era uma cidade muito rica. Éfeso era tipo uma Brasília, é uma cidade top. Era uma grande metrópole daquele tempo e havia o primeiro centro comercial do mundo antigo, talvez foi ali em Éfeso. Havia um grande comércio em Éfeso que era tipo Iguatemi. E aí o que começou a acontecer? O pessoal lucrava vendendo miniaturas do templo de Diana, porque havia lá na cidade de Éfeso considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E todo mundo ia para a cidade de Éfeso, que era rica, que tinha prédios grandes. Gente, a cidade de Éfeso, quando você entrava, ela tinha uma avenida que começava na praia, no porto, e ela terminava num grande teatro para 25 mil pessoas. E essa grande avenida, que era toda de pedras brancas, era rodeada por estátuas de mármore e prédios gigantescos. Era uma grande cidade, era uma cidade estratégica para Paulo pregar o evangelho. Mas qual era a chance de Paulo conseguir pregar o evangelho naquela cidade tão especial e aquele evangelho ter impacto? Não tinha chance nenhuma, mas foi o que aconteceu. Então, quando as pessoas chegavam na cidade de Éfeso, os guias turísticos fizeram o que fizeram comigo esses dias lá no Rio de Janeiro. Eu desci do avião para ir para a igreja e colocaram um guia turístico para me levar até a igreja. E o cara falou: olha, aqui é assim, aqui é assado, aqui foi construído assim. E os guias turísticos passavam pelo templo da deusa Diana e diziam assim: olha, a altura desse prédio é X, a profundidade da construção é Y, a largura é Z. Então as pessoas, uau! De toda a cidade de Éfeso, o maior prédio que existia era o templo da deusa Diana. Era uma das maiores coisas que havia no mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então as pessoas queriam levar para casa uma miniatura do templo da deusa Diana. Só que o que começou a acontecer? O evangelho foi sendo pregado e o evangelho começou a mudar a cultura daquela cidade, porque ninguém mais queria comprar o templo.
Porque o templo da deusa Diana não era verdade, era uma enganação, não valia de nada. Então os comerciantes começaram a perder dinheiro. E gente, então um grande tumulto começou naquela cidade, porque os comerciantes queriam matar os cristãos, porque o evangelho começou a transformar aquela cidade. E assim começou, o povo cristão começou a se unir. E o povo cristão começou a se importar um com a vida do outro, e eles viviam em unidade, eles tinham um grande amor por Cristo e um grande amor uns pelos outros. Só que a confusão fez com que Paulo tivesse que ir embora dali. Perseguiram Paulo e Paulo precisou ir embora. Aí depois de 4 anos, Paulo está com saudade da igreja de Éfeso. Então Paulo escreve uma carta, a carta aos Efésios. Ele escreve uma carta para celebrar o que Deus está fazendo lá em Éfeso. Depois de 4 anos, sabe o que aconteceu? A igreja cresceu. A igreja explodiu em crescimento, mas Paulo destaca uma coisa: a maior característica dessa igreja não era o crescimento quantitativo, mas o crescimento qualitativo. E Paulo vai dizer o seguinte para eles nessa carta de Efésios. Ele diz o seguinte: desde que eu soube, Efésios 1,15, desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo, em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Paulo escreve a carta celebrando o amor que essa galera tem por Jesus e o amor que essa turma tem um pelo outro, pelo povo santo. Sabe qual era a maior característica da igreja de Éfeso? O amor que eles tinham por Cristo e o amor que eles tinham uns pelos outros. Paulo diz: gente, eu não paro de ouvir falar do seu amor e da sua fé em Jesus e do seu amor uns pelos outros. E aí, no capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo está celebrando tudo que Deus fez na vida daquela igreja. E Paulo diz assim: olha, a minha oração é que vocês possam continuar crescendo, mas acima de tudo, Paulo diz, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Porque existe algo maior que o templo da deusa Diana. A profundidade, a altura, o comprimento, a largura do amor de Cristo, que é imensurável. Que vocês possam compreender a grandeza desse amor. E ele diz no versículo 19, que vocês possam experimentar esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Paulo termina o capítulo 3 da carta de Éfeso dizendo o seguinte: a minha oração é que vocês possam compreender a grandeza do amor e possam experimentar esse amor, ainda que seja impossível experimentá-lo em toda a sua plenitude. Uau! Paulo está destacando o amor de Cristo e convidando essas pessoas a compreender e experimentar esse amor. E essa é a maior marca da igreja de Éfeso, uma igreja que vive esse amor profundo, esse primeiro amor, e que ama a Cristo e que ama os outros. E Paulo termina o capítulo 3 dizendo nos versículos 20 e 21, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Uau! É uma carta linda. Éfeso é minha carta preferida na Bíblia. Mas quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele não fala mal da igreja. Ele só tem coisas boas a celebrar. Por quê? Porque toda igreja no seu início, ela só tem coisas boas, né? É que nem casamento no início, é tudo às mil maravilhas, né? No começo do casamento a gente abre a porta para a esposa, venha minha joia rara, né? Meu amor. No começo do casamento a gente só dá chocolate Copenhagen para nossa esposa, né? No final do casamento é máximo um batom, né? um serenata de amor, né? Mas a igreja está começando. Depois de 8 anos, gente, o que acontece? Paulo escreve a carta de 1 Timóteo, e Timóteo é um jovem pastor que está liderando a igreja de Éfeso. E aí nessa carta, Paulo começa a trazer algumas questões para Timóteo, que são importantes sobre a igreja, porque a igreja começa a ter problema. 8 anos, começou a surgir problemas. E aí Timóteo, que é um jovem pastor, a igreja não quer aceitar Timóteo, porque acham que Timóteo é um pastor inexperiente. E aí Paulo diz assim: Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,
mas torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então a igreja já não queria aceitar o pastor que Paulo colocou lá, o jovem Timóteo, que era discípulo dele. Começaram os problemas. Depois de 11 anos, Paulo escreve 2 Timóteo. E essa é uma carta em que Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, fica firme. Por quê? Surgiram falsos mestres na igreja. E Paulo vai dizer: Timóteo, combate o bom combate, pregue a palavra, quer a ocasião seja favorável, quer não. E Timóteo está querendo desistir. Paulo diz assim: Timóteo, não desiste. Timóteo, fica firme. Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus na tua vida, no teu coração. Não esquece quem te chamou. Aquele que te chamou é capaz de guardar a tua vida e essa palavra até o dia final. Então fica firme, Timóteo. E gente, Timóteo, é engraçado que nessa carta de 2 Timóteo, Paulo manda Timóteo tomar uma taça de vinho todo dia. Sabe por quê? Provavelmente Timóteo não estava bem na sua saúde física. Ele estava sofrendo porque só quem é pastor, só quem já liderou uma igreja, sabe como é difícil. Ele estava enfrentando inúmeros problemas e provavelmente Timóteo estava com um problema de gastrite ou de úlcera. E Paulo dá uma recomendação para ele tratar a gastrite e úlcera dele, problemas emocionais que ele sentiu no corpo, tá tomando uma taça de vinho. Então Timóteo estava prestes a desistir. Timóteo talvez estava diante de uma possível depressão. Timóteo estava quase sucumbindo diante da pressão e dos problemas da igreja. Gente, igreja dá problema. Eu nunca vou esquecer o dia que Ziel Machado, pastor Ziel Machado, um dos meus mentores, ele falou para mim o seguinte: Tiago, porque fostes fiel nos poucos problemas, sobre os muitos problemas te colocarei. Já tinha pensado nesse texto dessa forma? Se vocês forem fiéis nos poucos problemas, vocês serão colocados sobre muitos problemas. O ministério não é fácil, mas sabe o que aconteceu? Timóteo perseverou. Eles combateram os nicolaítas, eles combateram e mandaram embora os impostores, e anos se passaram. E então quando João escreve a carta de Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Éfeso, essa agora é uma igreja de 40 anos. Mas sabe o que aconteceu nesses 40 anos? Eles se tornaram uma igreja consistente teologicamente. Eles combateram os nicolaítas. Eles têm uma doutrina estabelecida, uma declaração de fé maravilhosa. É uma igreja estruturada. É uma igreja que tem tudo organizado no seu devido lugar. É uma igreja que passou por inúmeras lutas e dificuldades, mas perseverou e está de pé ainda. Mas é uma igreja que deixou de ser um movimento vibrante e se tornou um monumento estático, porque perdeu a essência. E qual é a essência da igreja? Ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Como disse o Sproul, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Gente, toda a vida cristã se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Toda a vida cristã está fundamentada na largura, na altura, na profundidade, no comprimento do amor de Cristo. E esse amor, quando ele nos impacta, é esse amor que nos move na direção de estudar a palavra. Nós estudamos a palavra porque nós amamos a Cristo e queremos conhecer mais de Cristo. Nós servimos as pessoas porque nós amamos a Cristo e queremos servir as pessoas como Cristo nos amou. Nós somos levados por esse amor que nos alcançou, porque, como Paulo disse, nós compreendemos e nós estamos experimentando esse amor. Então esse amor é que nos move. Mas quando não é o amor que nos move, o que acontece conosco? Sem amor, o trabalho árduo, ele se torna mero ativismo religioso. Sem amor, o zelo pela palavra se torna apenas uma ortodoxia fria. É apenas uma prática mecânica de abrir a palavra e fechar a palavra, estudar Efésios
mas não compreender de fato, não amar a palavra e não ser impactado pela palavra. Não somos mais impactados, é só uma prática fria, é só um costume, é só uma religiosidade. A perseverança sem amor, ela se torna um legalismo, se torna meramente uma igreja legalista, que obedece regras, mas que não faz o que faz por amor a Cristo. Como disse Paulo em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como prato ou como sino que retine. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu conheça todos os mistérios que existem, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Ainda que eu seja um profeta e possa profetizar sobre o futuro, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê tudo que eu tenho e ofereça aos pobres, se eu não tiver amor, de nada valerá. Sabe o que significa isso? Que a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. A essência da igreja, o que move a igreja, o que move a nossa vida, deve ser o nosso amor por Cristo. O problema é que ao longo do tempo, assim como aconteceu com essa igreja, nós vamos esquecendo a razão de tudo que nós fazemos, daquilo que nos move. Ao longo do tempo, a vida cristã vai se tornando uma rotina, e nós começamos a entrar no piloto automático. Cristão vai na igreja domingo, cristão tem um livro que tem que ler, cristão canta música no culto, cristão diz que é cristão, cristão vota no candidato X, cristão faz isso. Mas nós esquecemos que a base da vida cristã não é em quem nós votamos que diz que nós somos cristãos. O que diz que nós somos cristãos não são as músicas que nós cantamos. O que diz que nós somos cristãos é de fato o amor que nós temos uns pelos outros. O que foi que Jesus Cristo disse em João capítulo 15, 35? Nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. A marca do cristão é o amor. A essência da igreja é o nosso amor por Cristo e o amor que nós temos uns pelos outros. E se nós abandonarmos esse amor, Deus não está mais presente entre nós. Por mais que tenhamos uma doutrina incrível, por mais que tenhamos uma igreja linda, por mais que tenhamos voluntários servindo, se aquilo que nós fazemos, nós não fazemos por amor a Jesus, nós deixamos de ser igreja. A maior marca da igreja de Jesus é esse primeiro amor. O amor por Cristo é o que move tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, como voltar ao primeiro amor? Como nós podemos voltar a esse primeiro amor? E ele vai dizer para nós, Apocalipse 2:5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se, a primeira coisa que eu quero te convidar, a você que é cristão e está aqui hoje, eu quero te convidar a se lembrar do dia que você compreendeu a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do amor de Deus. Você lembra desse dia? O dia que você ouviu a mensagem a respeito do grande amor de Cristo por você? Eu ouvi essa mensagem a minha vida inteira. Eu nasci num lar cristão, mas eu costumo dizer que eu era um fariseuzinho. Eu ia para a escola bíblica dominical, aprendia a palavra de Deus. A minha diversão na escola bíblica dominical era acabar com a aula dos professores e contar o final da história antes. Eu sabia tudo sobre Bíblia, mas eu não conhecia Deus. E quando eu tinha 14 anos, eu recebi meu chamado. E eu sou batista, mas naquela noite, durante a madrugada, eu costumo dizer que eu tive uma experiência pentecostal.
eu recebi a visita de Cristo na sala da minha casa. E eu estava sozinho em casa. E naquela noite eu senti, enquanto eu tocava piano, eu senti como que a mão de Jesus colocando a mão dele sobre o meu ombro, dizendo: Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. Naquele momento eu caí de joelhos e eu chorava copiosamente, porque ao mesmo tempo que eu podia reconhecer os meus pecados, ao mesmo tempo eu também sentia que eu era amado, aceito, perdoado por Deus. E aquele sentimento tomou conta de mim, que eu escrevi uma poesia, a poesia da minha consagração, do meu chamado, onde eu dizia o seguinte, eu dizia literalmente o seguinte: sinto algo neste lugar, algo que eu não sou capaz de explicar. E aí eu falo sobre isso nessa poesia, e no final da poesia eu digo o seguinte: que esse fogo, essa chama dentro de mim nunca venha se apagar, mas que ela se torne mais e mais forte, aquecida pelo amor que vem da cruz. Esse sempre foi meu desejo, que essa chama nunca se apagasse. Mas sabe, ao longo do tempo, parece que a chama vai se apagando, não é? E a vida cristã para nós entra no piloto automático. A vida cristã para nós entra numa rotina. A vida de crente, não é? Eu lembro que na época da minha consagração, eu fui tomado por um profundo amor por Cristo, que eu queria falar de Jesus para todo mundo. Na rua eu queria falar de Jesus. Eu lembro que quando eu saía da minha casa para ir para a igreja ou para ir para a escola, eu passava por um bar que era cheio de bêbado. E os bêbados vinham pedir dinheiro, e eu não tinha dinheiro. Eu falava assim: olha, dinheiro não tenho, mas o que eu tenho eu lhes dou. E eu abria a palavra e começava a pregar a palavra para os bêbados. Aí eu ia para casa, eu pegava as roupas do meu armário e eu doava para os bêbados. Pegava comida para eles e levava para eles. De tal forma que eu comecei a criar discípulos. E onde eu ia, esses bêbados iam atrás me seguindo. Eu lembro que eu ia tocar piano na igreja, era perto do bar. Eles sentavam na escadaria da igreja. E eu, tomado por amor por Cristo, eu sentava no piano, gente, e eu ficava cantando: grande é o Senhor, e os bêbados ficavam lá chorando na escadaria da igreja. Eu fui tomado por um amor por Cristo, que eu comecei a ler tudo que era livro de missionário, porque eu não sabia para onde eu lia Hudson Taylor, William Carey e grandes homens de missões modernas, e eu comecei a dormir não mais na minha cama, eu comecei a dormir num colchonete na sala. E minha mãe e meu pai passavam por ali, minha mãe falava assim: Tiago, você está ficando louco, por que você está dormindo num colchonete na sala? E eu dizia para minha mãe assim: mãe, eu não sei para onde Deus vai me levar, eu estou me preparando. E minha mãe pensava assim: meu filho enlouqueceu. Não é isso que as pessoas pensam da gente quando a gente conhece Jesus? A gente enlouquece. Teve uma mulher que chegou para mim há 2 semanas atrás, e ela falou assim: Tiago, pastor Tiago, está acontecendo algo comigo, eu acho que eu estou enlouquecendo. Eu falei: que foi? Eu não consigo parar de pensar em Jesus, eu não consigo parar de falar de Jesus. Onde eu estou, é na escola, eu falo de Jesus. Se eu estou no trabalho, eu falo de Jesus. Eu estou começando a ficar preocupado, eu não sei se tem algo errado comigo. Eu falei para ela: não fique preocupado, não há nada de errado com você. Essa é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de uma pessoa que conheceu a Cristo. Essa chama, esse amor. Eu nunca esqueço que com 14 anos, com 13 anos eu comecei a trabalhar na loja do meu avô. E ali naquela época, com 14 anos, eu lembro que eu recebi o meu salário, o primeiro salário. E aí eu fui subir na loja do meu avô, lá no escritório. Meu avô assinou uma nota promissória e me entregou R$150. Foi o meu primeiro salário de vida, com 14 anos mais ou menos. E esse salário de R$150 já tinha sido endereçado, porque eu ia comprar com aqueles R$150 a minha primeira Bíblia de estudo. E eu comprei a minha primeira Bíblia de estudo, do Charles Ryrie. E eu passava dias lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, coração queimando, querendo conhecer mais a Deus, saber quem é Jesus, conhecer o Espírito Santo. Eu queria mais, aquele fogo queimando dentro de mim, e eu só queria servir a Cristo e dar minha vida por Cristo. Mas o tempo vai passando, e são lutas que surgem na nossa vida, não são? Tantas lutas, tantas batalhas.
Problemas no trabalho, problemas na igreja, problemas no ministério, conflito com irmãos, conflitos no casamento, lutas pessoais, nossa saúde, problemas, perdas financeiras. São tantas lutas. E parece que ao longo do tempo aquela chama vai se apagando. E a gente entra naquilo que eu disse, no piloto automático. E a gente entra na rotina da vida cristã. E nós conhecemos muito bem a rotina da vida cristã, não é? A gente sabe. Vai domingo para a igreja, levanta a mão no louvor, volta para casa, faz o teu devocional, abre aquele devocional diário, lê rapidinho e vai trabalhar. E assim se torna a nossa vida cristã. Uma hipocrisia. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é: lembre-se onde foi que você caiu. E o que ele diz? Arrependa-se. Arrependa-se. Por quê? Porque é pecado tocar a vida cristã no piloto automático. Se torna pecado, nós estamos desagradando a Deus quando nós fazemos o que fazemos não mais por amor a Cristo. Nós começamos a fazer o que nós fazemos com medo do pastor. O que o fulano vai falar se eu não fizer isso? O que a igreja vai pensar se eu cometer esse pecado? Ou seja, nós não fazemos mais o que nós fazemos por amor a Cristo, mas nós fazemos por legalismo, com medo do que as pessoas vão falar. Nós começamos a ser movidos não mais por amor a Cristo, mas pela aprovação das pessoas. Cristo para de ser o Deus que nós adoramos e nós começamos a adorar as pessoas e aquilo que elas pensam a respeito de nós, e nós queremos convencer elas de que não somos tão ruins assim, mas nós abandonamos a Jesus. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. E então ele continua dizendo: e pratique as obras que você praticava no princípio. Pratique as obras que você praticava no princípio. O que você fazia no princípio? Volta lá, como eu disse, no início do casamento, é só chocolate Copenhagen para a esposa, agora é só serenata de amor, né? Com Jesus é a mesma coisa. No começo da nossa vida cristã, a gente dedicava mais tempo para Cristo. A gente priorizava mais o nosso relacionamento com Cristo. E a partir desse relacionamento com Cristo, nós amávamos mais e melhor os nossos irmãos. E é para isso que nós somos chamados. A vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Para encerrar, para refletir e praticar, primeiro, o amor por Jesus é o que determina o impacto de uma igreja. Quer saber qual é o impacto que a Alicerce vai ter na cidade de Brasília? O impacto que essa igreja vai ter nessa cidade está intimamente ligado ao amor que essa igreja tem por Jesus. Quanto maior esse amor, quanto mais essa igreja experimenta esse amor, mais essa igreja é capaz de compartilhar, mais essa igreja é capaz de amar. Segundo, como anda hoje sua paixão e amor por Jesus? Qual sua motivação de viver e de servir? Por que você está servindo? Por que você está aqui? Terceiro e último lugar, quais são as práticas que você pode voltar a exercitar para despertar novamente essa chama, essa paixão, esse amor por Cristo e voltar a amar a Jesus e a igreja de Jesus e os irmãos que Deus colocou na tua vida? Porque o amor por Jesus é que realmente é a base de tudo que nós fazemos. Lembra aquela experiência de Pedro e Jesus à beira da fogueira? Pedro disse para Jesus antes da crucificação, Pedro disse assim: não, Jesus, se alguém quiser te matar ou quiser te prender, eu vou dar minha vida em teu lugar. Quando Jesus foi levado, o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então a ficha dele caiu. E aí ele chorou amargamente. E Pedro estava profundamente triste. E a Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro. A Bíblia fala especificamente que Jesus foi atrás de Pedro e os apóstolos.
os discípulos. Provavelmente, nós conhecemos essa história. Pedro teve uma conversa com Jesus a sós, ao pé da fogueira, talvez na beira do mar da Galileia. Jesus perguntou para Pedro o seguinte: Pedro, o que Jesus perguntou? Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu o quê? Sim, eu te amo, Senhor. Jesus então diz o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. E aí Jesus diz pela terceira vez, Jesus é insistente, e Pedro diz assim, Jesus diz: Pedro, mas você me ama realmente, de verdade? Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O fundamento do nosso ministério, de tudo que nós vivemos e fazemos por Cristo, é o nosso amor por Ele. Se perdemos o amor, perdemos a credibilidade, perdemos a identidade, porque sem amor, a vida cristã é um exercício de futilidade. A minha oração por vocês, a minha oração por essa igreja alicerce, é que o amor por Cristo seja o alicerce de tudo aquilo que vocês são e tudo aquilo que vocês fazem por Cristo Jesus. E eu vou dizer, dessa forma, essa igreja será uma igreja irresistível, porque ela tem um amor irresistível por Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar. Pai querido, eu quero te agradecer por essa tarde, esse tempo juntos. Quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra, ela nos faz acordar, despertar e perceber muitas vezes que nós esquecemos aquilo que é mais importante. E não há nada mais importante do que Cristo Jesus. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que fazemos está fundamentado no amor de Cristo por nós. E tudo aquilo que nós praticamos como igreja, sejam os cultos, sejam os ministérios, tudo isso é uma resposta de amor ao teu amor. Que essa igreja possa se lembrar disso e possa praticar sempre isso, esse primeiro amor por Cristo. Que tu possa derramar, Deus, esse grande amor sobre essa igreja, e como Paulo orou em Efésios 3, que cada pessoa aqui possa compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do teu amor, e experimentar esse amor, ainda que seja impossível experimentar em toda a sua plenitude, mas que tudo que essa igreja vai viver seja fundamentado, Pai, nesse amor. Essa é a minha oração para essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.